seja dada ao Senhor nosso Deus. Oh, querido, amados irmãos, como eu falei para vocês, fizeram umas 3 perguntas para nós acerca do assunto escatologia, e nós vamos tentar responder de forma bem resumida. Nós precisaríamos de um seminário bem gostoso sobre este assunto, onde nós possamos discutir, onde nós possamos sentar, abrir os livros, né, todos, e assim estudarmos juntos. Mas já dá para iluminar, dar uma claridade, trazer sim uma luz, às vezes na escuridão do nosso entendimento acerca desse assunto tão maravilhoso e tão verdadeiro que é o assunto futuro, né, das coisas futuras. A pergunta que fizeram para nós foi o seguinte: pastora, se possível for, nos responda acerca como é essa questão de política e religião caminharem juntas e serem inseparáveis. Como é que a Bíblia trata esse assunto? Porque eu mencionei isso, acho que não foi na aula passada, no estudo passado, acho que foi no retrasado que eu mencionei isso, né? Então a pessoa pergunta que ela gostaria de saber mais um pouco. Então eu preparei alguns pontos, amados, para a gente poder entender, para a gente poder ter esta noção maravilhosa do que a palavra de Deus nos diz. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. O Senhor, ele sempre, quando faz algo ou fará algo, alguma coisa, ele primeiro revela ao seu povo, à sua igreja, aos seus fiéis, aos seus servos. A mesma coisa relacionado à caminhada da humanidade na Terra. O Senhor veio mostrando e revelando e trazendo o que vai acontecer daqui a um tempo, não muito tempo distante. Então, para a gente poder entender isso, eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, vamos ler do versículo 12 ao 19. Por isso que eu disse que acho que não vai dar para eu responder as 3 questões hoje. Ezequiel 28, 12 ao 19. Tudo começou com o arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo, porque nós nos tornamos amigos de Deus, e quando nós nos tornamos amigos de Deus, aquele que é arqui-inimigo de Deus se tornou nosso inimigo. Quem? Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Então vamos lá ler em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 19. Vamos ler esse versículo, vamos com toda a paciência. Se der para responder só essa primeira pergunta, eu ficarei só nela, mas desde que os irmãos venham a entender e compreender. Então, diz assim, é uma palavra velada. O que é isso, velada? Ela não está totalmente aberta e citando o nome de forma direta de Satanás. Mas nós vamos observar o que diz lá em Apocalipse. Depois nós vamos fazer isso, né? Nós vamos para Isaías, vamos ver como é isso. Então, tudo começou assim. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 11, vamos do 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete ou sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso é uma linguagem figurada. Ele está se referindo a alguém e usa o termo ou rei de Tiro, certo? E ele começa: estavas no Éden. O rei de Tiro na terra, ele não esteve no Éden. Preste atenção. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio,
o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, um ser que nasceu ou que foi criado, porque a expressão aqui é criado, ele não foi gerado, ele foi criado, e diz que todas essas coisas que nós falamos aí, as pedras preciosas, o ouro, né, o jaspe, a safira, tudo isso foi preparado no dia em que ele foi criado, né, para ele. Olha só, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, quer dizer, eu te coloquei em um lugar, ou um principado, ou uma área, eu te estabeleci, ok? Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, que coisa maravilhosa. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha, desde o dia que tu foste criado, né, tu eras perfeito em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Até que Deus, que prescruta todas as coisas e conhece tudo pela sua onisciência, ele encontrou nesse ser iniquidade. Aí ele fala assim, o 16 vai falar, se referindo a Tiro. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha o Senhor falando aí. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era tão belo, tão lindo, tão maravilhoso, que toda essa beleza, todo esse resplendor dele corrompeu a sabedoria que ele tinha. Olha só que coisa tremenda. Aí o Senhor continua falando. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em outra tradução, tem medo de ti, para espanto dos homens eu te coloquei. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Começou aí. Começou aí. O que é que nós extraímos de principal? Um ser criado por Deus, querendo ser igual a Deus. Começa aí, guarde isso. Vamos lá para Isaías, capítulo 14, Isaías 14, versículo de número 12 ao 15. Olha só o que diz Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Vocês viram que Ezequiel ele foi lançado por terra. Estava na altura e foi lançado por terra. Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, no teu interior. Isaías 14, 12 ao 15. Isaías 14, 12 ao 15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas
de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amados, tudo começou aí. O querer ser igual a Deus. A palavra do Senhor nos revela a Deus um ser sublime, puro, santo. E que os anjos fazem o quê diante de Deus? O adoram. Prestam a Deus culto. Vamos ligando. Não é isso que acontece? Nós vemos aqui o inimigo de Deus, o diabo, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Ele tinha beleza, ele tinha resplendor, ele foi criado de forma especial, a estrela da manhã, a estrela d'alva, mas ele queria algo que só pertencia a Deus. O quê? O que ele queria que ele não tinha? Adoração. Culto. Isso é tão claro, irmão, tão claro, que lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 10, na tentação de Cristo, ele faz uma proposta para o Senhor. E a resposta de Cristo, que está registrada no versículo 10, é assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, que significa adversário, acusador, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que o inimigo queria? Culto e adoração. Foi isso que aconteceu aqui, é o resultado da sua queda. Ele é retirado da presença do Senhor. Aí ele vai fazer algo com aqueles a quem o Senhor tinha criado para o louvor da sua glória. Quer ver? Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 5. Vamos passear aqui pela palavra. Hoje é estudo bíblico, então vamos passear. Gênesis 3, 5. Então, tá ali a mulher e ela vai ser em um diálogo questionada a respeito da fidelidade de Deus e da soberania de Deus. Olha só. Olha, se a gente começar a ler no versículo 2 do capítulo 3, ele diz assim: respondeu-lhe a mulher. Ela respondeu para quem? Para a serpente: do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nós sabemos aqui que a própria mulher já altera uma ordem dada por Deus. Mas vamos continuar. Então, a serpente, quem? A serpente, o diabo, que é lançado dos céus. Ele diz assim: disse a mulher: é certo que não morrereis. Né? Jogando dúvida na mente da mulher, apontando que Deus estava sendo mentiroso. Porque Deus sabe, versículo 5,
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos. Como Deus. Olha aí. Como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. E o homem não se submete mais ao senhorio de Cristo, de Deus Criador. E a partir daí, o homem passa a centralizar-se em si. E nós conhecemos a história. Mas vamos continuar. Nós sabemos que lá em Apocalipse, capítulo 12, vamos lá em Apocalipse 12 para a gente ver se isso é mesmo que nós estamos falando, que tudo começou com ele. Apocalipse 12, a pergunta foi sobre religião e política, né? Isso aí. Apocalipse 12, 7 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? A serpente. Quem é a serpente? O diabo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem é? Aqueles que estavam a favor dele, dos anjos. Contra quem? Contra Miguel e seus anjos. Miguel está liderando um exército de anjos. Satanás, o dragão, a serpente, está liderando também um exército de anjos que estão a favor dele. Então, assim, todavia, não prevaleceram. Quem? Miguel? Não. Satanás. O dragão. Não prevaleceu. Nem mais se achou no céu o lugar deles. É o que está escrito aonde? Ezequiel, Isaías. Essa palavra aqui está falando da mulher e o dragão. Que mulher é essa? Israel. Por quê? Porque ela gera Cristo. Né? Israel, Jesus vem de Israel. Então, Israel é a mulher. Aí ele diz assim, e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha só. Olha só como as coisas se revelam, as coisas vão se interligando, nós começamos a entender o cenário deste mundo. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Está tudo ok? Nós vamos avançar um pouquinho. Né? Avançar um pouquinho. Ih, já vai dar 8h30. Deus intervindo na história do homem. Por quê? Porque aquele homem caído, né, eu falo de geração, de descendência, caído, queria ser igual a Deus, receber adoração. Mas, pastora, onde está isso? Gênesis, capítulo 11, vamos lá, Gênesis 11, vamos ver a história da Torre de Babel. Gênesis 11, minha Bíblia está toda solta aqui. Gênesis 11, de 1 a 9. Essa é a palavra do Senhor. Nós já estamos aqui num outro momento da história. Aqui, a Torre de Babel, ela foi construída 130 anos após o dilúvio. Né? Após o dilúvio. O dilúvio tinha acontecido há 130 anos atrás. Estão 130 anos aqui, esse momento da história da humanidade. Né? Então, vamos lá. A Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, versículo de 1 ao 9. Só para a gente entender esse cenário, tá? E compreendendo os tijolinhos, e a gente vai montando. Ora, em toda a terra, apenas uma linguagem
havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Por quê? Todo mundo falando a mesma língua, há entendimento melhor. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinai e habitaram ali eles quem? Os descendentes de Noé. Desceram para lá. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, quem? Eles. Vinde e edifiquemos para nós uma torre, uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome. Aí, depois vem descrevendo tudo. Né? Você grava aí, depois você lê em casa aí mais tarde. E tornemos célebre o nosso nome. Nós não queremos ser espalhados pela terra, nós queremos ficar aqui e nós vamos nos governar. Não precisamos não de Deus, não precisamos dele. Nós vamos direcionar a nossa vida, porque Deus se intrometeu na nossa vida e trouxe o dilúvio. Agora nós não queremos. Então, vamos tornar célebre o nosso nome. O nosso nome vai ser maior. Quem? Do homem. O homem buscando a glória para si. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Ok. Depois disso aqui, nós vamos ver que se você for lá no versículo 12 de Gênesis, o Senhor separa Abraão e dele vem uma descendência. A sua descendência vem Jesus Cristo. Por quê? Né? Abraão, tribo de Judá, Davi, linhagem de Davi, Jesus Cristo. Então o Senhor separa esse povo, porque ele tinha um propósito, ele fez uma promessa em Gênesis. Da mulher nascerá um, da semente da mulher nascerá um. Não é isso? Semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, olha só, o Senhor, ele separa esse povo. Separa esse povo porque o povo já estava aqui, ó, desse jeito. Somos nós, governando nós mesmos, fazendo do jeito que nós queremos, assim como estava no tempo de Noé. Então, o homem, ele se tornou totalmente egoísta e se distanciando de Deus e se auto glorificando. Porque é isso que o homem buscou. Lá quando Satanás falou para Eva, e Adão foi no mesmo caminho de Eva. Que era algo que havia nascido no coração de quem? Do anjo que desceu do céu. Desceu não, que caiu do céu. Vocês estão entendendo? Do querubim ungido. Estamos entendendo aí? Aí vem a história, o Senhor traz seus ensinamentos, prepara o povo para a vinda de Cristo, mas o povo, a índole do homem é tão cruel, é tão má, é tão mesquinha, é tão distante de Deus que esse povo acabava se distanciando, entrando pelo caminho da idolatria e se afastava de Deus. Foi o que aconteceu. Começaram a surgir reinos e Israel ali, né, que é Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel e eles passaram a ser chamados, né, de hebreus para Israel. E nós vamos ver que no decorrer da história de Israel, um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, o qual ele não se lembrava, e nós conhecemos porque nós já temos estudado sobre isso, sobre a estátua. Ele tem esse sonho.
E aqui, amados, a história da humanidade, a história política da humanidade. E tudo em volta do quê? Da busca de um domínio, de um controle só seu. Deus está fora. Teve esse sonho, qual o Senhor deu a Daniel a interpretação. Depois, nós vamos ver lá no capítulo 7, 6, 7 também, 7 principalmente, Daniel tem um sonho. Deus revela a ele também os 4 animais, confirmando a visão de quem? De Nabucodonosor. Então, todo o cenário está construído aqui. Nós sabemos que o primeiro foi o Império Acádico, já bem no início. Depois veio o Império Egípcio, depois o Assírio. Mas esses já tinham passado. Estava no tempo da Babilônia. Babilônia era um senhor império. Então, o senhor começa da estátua. Cabeça, aqui o peito, né? Então, nós temos o Império Babilônico, que foi o primeiro. O segundo, Medo-Persa. Terceiro, grego. Quarto, Império Romano. E o Império Romano já terminou no ano de 1456, né, depois de Cristo, veio a queda, a tomada de Constantinopla, e depois o último império, que é barro e ferro, que são os pés, que é justamente a última semana de Daniel. São 70 semanas, nós temos a última semana aqui, ok? Nós já estudamos sobre isso. Então, o tempo dos gentios. Agora eu quero trazer para os irmãos algo que eu anotei, que eu gosto de ficar anotando, mais de 5 minutos, né? A política, ela tenta neutralizar Israel. É só a gente olhar o quadro no mundo hoje, eu estou falando agora. Deu para os irmãos pegarem um pouquinho dessa caminhada da história? O que é que o homem busca? O homem busca louvor, adoração para si. Tanto que surgiram várias filosofias, tirando Deus do caminho, falando que Deus está longe. Tem até os deístas, né, que dizem que não, existe um Criador, mas ele está no canto dele e o povo está aqui, cada um por si. Só que não, nós cremos no teísmo, nós somos teístas. Por quê? Porque nós cremos no nosso Deus, ele intervém na história do homem. Então, olha aqui, nós sabemos que, segundo o que diz a palavra do Senhor lá em Zacarias, Israel se tornou uma pedra pesada para as nações. Isso daí é bem claro. Mas eu quero falar um pouquinho mais, só para a gente entender esse ponto. A política, ela tenta neutralizar Israel hoje. Por quê? Porque eles pensam em fazer uma política, isso eu estou falando de geopolítica aqui, um domínio Eurásia, Europa e Ásia, comandando e para cá acabou. Né? Isso é o que eles pensam. Então, eles têm esse desejo de criar. Aí nós vimos na palavra do Senhor lá em Apocalipse, que não dá para falar agora, nós temos os reis do Oriente, Daniel também fala sobre isso, nós temos bem claro, o rei do Oriente, os tigres asiáticos, nós temos aí as confederações, tudo se preparando para um cenário que vai acontecer, irmãos. Está se construindo, está se desenhando, está se formando. Nós sabemos que Jerusalém é o cenário político, espiritual e profético do mundo. Ninguém tira isso, irmão, ninguém. Jerusalém é o cenário político, espiritual e profético do mundo. Jerusalém, diz a palavra do Senhor, será a sede do governo, do reinado de Cristo. Jesus vai reinar em Jerusalém. O milênio lá. O anticristo vai procurar receber adoração e louvor para ele, o culto para ele. Não é isso que o homem busca? Então, amados, é só a gente observar que todos os governos totalitários, todos aqueles que excluem Deus, eles buscam adoração e culto para quem? Para quem?
Começando, se a gente olhar lá a história dos egípcios, né, os faraós, eles procuravam louvor para si, adoração para si. Nabucodonosor construiu a estátua dele lá para todo mundo adorar. O Império Romano, ave César, vamos adorar César, né? É Senhor sobre tudo. Então, o homem sempre quis isso, sempre. E vai culminar, né? Vai acontecer com o anticristo. Só que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Ele, como Rei no milênio, vai receber adoração e louvor de todos. Então, amados, nós temos aí esse cenário. Nós estamos vivendo, na verdade, essa última dispensação. O que é dispensação, amados? A dispensação é um tempo probatório da graça de Deus para salvar o homem. Isso é dispensação. E nós estamos vivendo a última dispensação. Então, Satanás, ele vai pegar o homem no seu lado religioso. Sabia disso? Vai pegar o homem no seu lado religioso. É isso que vai acontecer no futuro. Tanto que as religiões vão caminhando, né? Tanto que elas vão se entrelaçando para se tornar uma única. E nós temos aí a figura do falso profeta, que vai fazer com que todos adorem a besta, o anticristo. Ele vai fazer isso. Vai prestar culto ao anticristo. Quem não subir no arrebatamento, amados, quem não for arrebatado, vai passar por isso. Se não quiser passar por isso, vai ter morte, ele vai morrer. A não ser que negue. E adore quem? A besta, como diz a palavra do Senhor. Então nós temos esse lado aí que ele vai fazer isso. O homem, ele tem religiões, mas não tem crença. Por isso que o Senhor disse, sede crente. Creia. Porque há uma diferença entre religiões e crença. Bem grande. Não dá tempo de nós falarmos sobre isso. Então, nós temos muitas religiões espalhadas pelo mundo, inspiradas pelo espírito de Nimrod. Quem é Nimrod? Nimrod foi aquele governante que citou a população ir para o Oriente, para aquela planície, e construir a torre. Porque queria adoração para si. Nós tivemos um fórum sobre isso. Então, o diabo ele vai pegar o homem nessa área dele, da sua religiosidade. E será durante, a prova disso será durante a grande tribulação, como eu já falei. Ele vai ter um culto universal. Os homens dirão, diz a palavra do Senhor, diz lá em Apocalipse, os homens dirão, ó besta. É claro que aqui a palavra besta está substituindo o nome da pessoa. Quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Mas lá em Apocalipse capítulo 14, relata que aparecerá 3 anjos no céu anunciando o evangelho eterno para não adorarem a besta nem a sua imagem. Amados, isso é maravilhoso, ele dizendo, olha, não adorem a besta, só o Senhor. Então eu paro por aqui nesse sentido. Já são aqui 15, nem vai dar para a gente falar sobre outro assunto, muito, né? Para a gente poder continuar sobre esta pergunta. Mas eu creio que deu aí para os irmãos entenderem um pouco. Porque a religião e política andam juntas, em todo o tempo. Tanto que a palavra do Senhor fala do tempo derradeiro do homem, unindo esses dois. O anticristo e o falso profeta. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Juntos, né? O falso profeta, numa única religião, fará com que todos adorem o anticristo, a besta, a primeira besta. Então adorarão, prestarão culto. Israel vai se negar, não vai querer fazer isso, né? Não vai, porque ela sabe que adora a Deus, então vai reconhecer. Então vem o problema. Nós estaremos com Cristo na glória. Na glória. Então, e as nações se preparando
para lutar contra Israel. Irmãos, isso daqui precisaria de um tempo bem maior para a gente falar sobre isso. Que nações serão essas, né? Que vão estar... Né? A palavra do Senhor diz que nós julgaremos as nações. Nós, que é a igreja do Senhor, quem? Que nações são? Essas nações que estarão ali, né, no vale, lutando contra Israel. Seus representantes. E essas nações, esses seus representantes serão extirpados, como diz a palavra do Senhor. Quando Israel clamar, pedindo misericórdia a Deus, se arrependendo e reconhecendo que eles haviam, né, crucificado o Messias, a palavra do Senhor diz, então se verá o sinal do Filho do Homem. Olha só, tem até um corinho que diz, então se verá o Filho do Homem, nesse momento, então se verá o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e glória. É esse momento, irmãos, que Israel clamar, que Israel implorar, que Israel se arrepender, e as nações que estiverem a favor de Israel, que serão poucas, segundo a palavra, serão poucas nações que estarão com Israel, essas serão poupadas. Mas as que estarão lutando contra Israel, elas serão, né, extirpadas, diz a sua palavra. Isso está lá em Apocalipse, também está escrito em Daniel, mas outro momento a gente fala sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Deu aí para a gente pegar um pouquinho, só para esclarecer. Espero, meu amado irmão que fez essa pergunta, eu possa ter respondido, pelo menos clareado, né? Não dá para a gente responder tudo detalhadamente, mas dá para a gente, né, clarear um pouco a mente sobre isso. Então, nós já sabemos por que a religião e a política andam juntos. E já sabemos também há uma diferença entre religiões e crença, ok? Por isso que cristianismo, apesar que a palavra religião significa religar, né? Religar a Deus, religar a criatura ao Criador. Mas o evangelho não é uma religião, o evangelho é uma crença, né? Crede em Deus, diz a palavra do Senhor Jesus, diz, crede em Deus, também crede em mim. É uma crença, são valores, são princípios bem diferentes. Então veja aí, caminham juntos, mas a igreja do Senhor na terra, ela diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo na igreja impede que muitas coisas ruins aconteçam para dizimar o povo de Deus. Por isso que a igreja do Senhor ora, a igreja do Senhor pede. E tem outras, tem até um irmãozinho que fala para mim, pastora, mas como assim? Eu falei, irmãos, bem simples. Vamos ver Daniel. Daniel, ele foi o que na Babilônia? Governador. O fato dele ser governador na Babilônia, um império, né, gentil, totalmente distante de Deus, que adorava Nabucodonosor, que adorava o seu rei, e ele se manteve o que? Íntegro aos seus princípios, aos princípios da sua crença. Ok? Outra coisa, José. Nós temos outro exemplo. José foi o que também? Foi um governador também. Daniel foi um príncipe, o príncipe dos príncipes, né? Um governador acima. E o José foi quase um faraó. E você vê que ele não abriu mão do quê? Das suas crenças, seus princípios, seus valores. Então nós temos, se nós formos ver, existem exemplos de homens e que foram o quê? Tiveram cargos. Neemias, nós vemos aí, era um homem de confiança do rei. Nós vamos ver Esther, né? A esposa rainha. Então nós vamos ver o Senhor trabalhando, mas o importante é a pessoa não se misturar. É a pessoa que se manter íntegro. Esses são os exemplos. A integridade é guardar os princípios, é guardar a crença, a fé no Senhor. Amém? Deu para entender aí, meu irmão? Eu relendo a sua pergunta, eu vi que você também, dentro da minha pergunta, falou sobre isso. Então, espero ter respondido para você, né? Fico devendo aqui 2 perguntinhas. Vamos ver se na próxima a gente fala. Amém? Glória a Deus. Tudo certo? Então,
Então vamos ver aqui, qual foi o tema que eu separei para hoje? Eu queria falar sobre adoração. Né? Aproximar-se de Deus requer prioridade na vida cristã. Por isso que eu tinha separado em Lucas capítulo 4, versículo 10, o qual nós também já até falamos a respeito, quando o Senhor diz, né, Jesus responde a investida do maligno, do diabo, né, ele diz assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos ver. Adoração. Adoração, ela vem da palavra latina adoratione, que é derivada do verbo adorare, de onde vem o nosso verbo adorar. Segundo o dicionário Aurélio, o dicionário da nossa língua, adoração é culto a uma divindade, reverência, veneração. Segundo o dicionário bíblico, que é aquele que nós usamos, adoração é mistério. Então ela vai além da apenas esse conceito dado pelo dicionário da língua portuguesa. Por que mistério? Porque ela não envolve apenas a nossa experiência humana, mas também o caráter e a natureza de Deus. Então, o caráter e a natureza de Deus estão envolvidas também o quê? A minha experiência, mas essa parte de Deus, isso aí forma a adoração. Adoração e culto, eles são inseparáveis e têm o mesmo sentido quando ele é analisado à luz do dicionário bíblico, ok? Estão entendendo? Estou falando rápido. Isto conceitua o termo, mas não explica a forma prática. Como é que a adoração acontece na vida cristã? Como é que eu sei que eu estou adorando ao Senhor? Talvez o melhor para a gente entender tudo isso é nós começarmos a compreender o que adoração não é. Vamos analisar alguns pontos e eu acho que eu vou ficar só num ponto, porque nós já estamos aqui avançando. Falta 5 minutos? No meu está faltando 7. Marco sinalizando para mim que falta 5 minutos. O que adoração não é? Primeiro, adoração não é sinônimo, segure essa aí, irmão, de louvor. Adoração não é sinônimo de louvor. Louvor significa elogio, apologia, glorificação, aclamação, ou seja, o louvor ele é um elogio enfático e mais elaborado. Podemos louvar várias coisas. Você sabia disso? Por exemplo, sabores delicados de uma culinária típica de algum país. Nossa, mas que comida saborosa, deliciosa. Estamos trazendo o quê? Um elogio. Os efeitos heróicos dos grandes homens da nossa pátria, né? Nossa, esse homem, que homem centrado, que homem forte, que homem guerreiro. E os méritos de uma conquista esportiva, né? O pessoal dá louvores aí, né? Nós temos um campeão da Fórmula 1 que partiu, né? Que morreu, e nós vimos tantos louvores àquele homem pela sua competência na sua prática esportiva. Então, louvor é isso. Mas a adoração, ela é devida somente a Deus. Louvor eu posso dar a várias coisas, mas adoração não. Adoração somente a Deus. Uma vez que adorar é prestar culto. Agora nós vemos aí, adorar é prestar culto. É por isso que os homens buscam culto e adoração para si, porque estão juntos, o que implica em uma relação direta entre o adorador e o adorado. O adorador e o adorado, está aqui, mais em cima, né? Ou o adorador e a divindade. Enquanto que o louvor pode ser dirigido, como nós falamos, a homens, as coisas, os objetos. Mas a Bíblia fala que
Deus é digno de louvor e de ser louvado. Salmo 18:3. Salmo 18:3, e eu acho que eu vou ficar por aqui. Salmo 18:3, deixa eu ver se eu marquei aqui. Isaías. Salmos antes de Isaías. Estou confundindo as coisas. 18:3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Então nós vemos aí que Deus é digno de louvor, de ser louvado. O louvor a Deus é importante, ele é bíblico, mas é somente um dos aspectos da adoração. O louvor não é a adoração em si, é um dos aspectos da adoração. Ok? Amém? Amém? Então,